Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje eu vou trazer para vocês mais um pouco da prévia de Marte em Gêmeos. Basta a gente ver aí o noticiário, os ataques, os ânimos inflamados, estão falando até de guerra santa e tantas coisas assim, né? E por incrível que pareça, tudo isso tem a ver com astrologia, porque Gêmeos é o signo que fala da comunicação, do diálogo, da discussão, do pensamento. Tá? Esse eixo Gêmeos-Sagitário tem a ver com a mídia. E a gente sabe o quanto que a mídia influencia, né? E muitas vezes distorce, induz. Então a gente tem que ficar atento, porque a gente está passando nesse momento em que Marte vai ingressar em Gêmeos. Eu fiz um vídeo sobre isso, né? Agora a partir do dia 21 de agosto, vai ficar até março de 23. Então muitas coisas vão acontecer. A gente está num momento de reorganização política e o receio é que a gente não reorganize nada, é que a gente deixe tudo como está, ou até piore, seja por opções do presente ou por opções do passado. E será que a gente está maduro para fazer nossas escolhas, né? Depois de tudo que a gente vem atravessando nos últimos anos? Enfim, então é aquela coisa, Marte em Gêmeos é a língua solta, é a língua afiada, e a gente tem que tomar cuidado com a energia da palavra. Olha aqui, Gêmeos e a casa 3 tem a ver com a comunicação, né? Só que Gêmeos não está lá sozinho, ele é oposto e complementar a Sagitário, que tem a ver com a nossa casa 9. Então, em Gêmeos, na casa 3, você forma opinião, mas através da sua ética, do seu sistema de crenças, daquilo que você pode avaliar de mais elevado. Só que, na verdade, a gente fica muito aqui nessa casa 3, em Gêmeos, ouvindo a opinião dos outros, um embasamento superficial e às vezes até fútil com relação às nossas escolhas, né? E muitas vezes a casa 3, que é a nossa opinião, está completamente desconectada da nossa ética. Então a gente tem que tomar cuidado com esse vale tudo. Vocês sabem que a palavra candidato vem de cândidos, sem mancha, a pureza. Um candidato a qualquer cargo público na antiguidade andava de branco, para simbolizar a sua pureza, né? Olha o quanto a gente está afastado do verdadeiro teor das coisas, né? Hoje em dia a gente tem muito impostor, né? Muita gente querendo só aliviar a sua própria vida, né? O seu próprio bolso, e uma hipocrisia danada, né? Quer dizer, as pessoas se deixam enganar. Meu Deus do céu, quantas vezes você já votou? Quantas vezes você já viu o nosso país passando por situações adversas, né? Ou mesmo você que é jovem, use o discernimento. Porque depois não adianta falar que os governantes são burros, que os governantes são ladrões. A palavra voto vem de votum, que era uma promessa solene, que geralmente se fazia para deidades, divindades, para os deuses, né? Mas depois isso significou você colocar o seu voto numa pessoa pública, né? E muito se foi distorcido, né? Gente comprando voto, voto de cabresto e tudo isso, né? Então não adianta depois você chamar o político de safado se você votou nele, né? Você teve tempo para pensar, para ver toda a atuação dele, não é verdade?
E nas discussões, sobretudo em política, a gente vai ouvir muito essa coisa de difamação, de desconstruir a personalidade da outra pessoa. E existe algo no diálogo, na discussão, que se chama argumentum ad hominem, quer dizer, argumento contra o homem. Por quê? Não se debatem as ideias, e sim você vai contra quem está apresentando a ideia. Então, não é uma argumentação lógica, porque ela pega em questões psicológicas, isso sim, né? Então, pode até não afetar a verdade, a conclusão da situação, mas mina a confiança. Você fica bolado, como se diz, né? Então, infelizmente, a falácia ela é muito bem sucedida, porque justamente ela pega no emocional, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Existem vários argumentos ad hominem. Os mais conhecidos são o ad hominem abusivo. Então, por exemplo, né? Ah, tá vendo? Aquele político ali está sendo acusado de lavagem de dinheiro. Você acha que a gente pode acreditar nele? De jeito nenhum. Muito bem. Esse é um argumento que a gente tem que pensar. Apesar da desonestidade desse político estar sendo julgado, ele está sendo colocado na berlinda, né? Isso não quer dizer que ele seja desonesto em tudo que ele está dizendo. Então veja como esses argumentos eles têm uma sofisticação. É claro que é importante você saber que alguém que está agora com uma proposta maravilhosa, quando teve a oportunidade de agir, não agiu maravilhosamente. Agora, isso não significa que ele vai agir assim todas as vezes. Ou não. Veja como é ardiloso, né? Essa questão da gente tentar compreender a vida desse político. Não é verdade? Quem é esse cara que está se apresentando como digno do teu voto? Aí tem o ad hominem circunstancial. Aí a pessoa fala assim, é claro que esse cara aí está combatendo os agrotóxicos. Ele tem uma fazenda de alimento orgânico, então acho que a gente não deve levar em consideração isso que ele está falando. Será? Né? Será que esse político não está embasado em pesquisas científicas que provam que os agrotóxicos fazem mal para a saúde? Né? Então, tem interesses aí? Tem. Mas será que é tudo interesse? Né? Então, a gente tem que saber discernir. Esse tipo de argumentação é chamado de envenenar o poço. Né? E justamente esses argumentos ad hominem, eles acabam trazendo muita discórdia, né? O princípio da discórdia. E tem aquele que chama tu quoque, você também, né? Então, é aquela coisa assim, né? Agora esse político aqui, ele foi contra o aumento dos impostos, né? E no seu último mandato, na verdade, ele votou a favor do aumento de impostos dos alimentos, né? E agora ele está dizendo que é para reduzir. A gente não deve confiar nesse cara, né? Ele mente descaradamente. Bom, por mais que a acusação seja verdadeira, né? Isso não invalida a verdade do agora, da afirmação desse cara. No passado ele pode ter votado contra, mas agora, por outras circunstâncias, ele pode votar a favor. Então veja como é que a gente tem que filtrar as situações, né? Porque esse ad hominem tu quoque,
É tipo assim, ah, mas você também, né? Ah, eu fiz, mas quem não faz? Eu sou, mas quem não é? Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Um outro argumento ad hominem é do espantalho. É quando você distorce completamente algo pensando um comentário do adversário, né? Por exemplo, um político fala assim: qual é o motivo do governo se preocupar apenas com o crime, já que tem tanta pobreza infantil, destruição ambiental? Aí o outro pega o argumento espantalho. Vocês estão vendo? Para ele o crime não tem importância. Vocês estão vendo que a oposição deseja uma sociedade insegura, que as pessoas têm que ficar presas dentro da própria casa. Não foi nada disso que o outro falou. Tá? Ele falou que não era para se focar só no crime, porque tem outros problemas a serem focados. Mas aí o debate vai para esse lado do espantalho e não se conversa sobre as mudanças reais e verdadeiras. Então, muito cuidado com as falácias. Seja você quando está argumentando, ou seja você quando está discernindo o que o político está dizendo, né? E o discernimento de ver como é que essas pessoas se comportaram nos 4 anos que elas tiveram poder e que depois só vem atrás de você por conta do voto. Ou descaradamente não está nem aí para as propostas públicas, né? Só querem roubar e roubar de merenda escolar, enfim, acharcar o povo. Infelizmente, a educação, que faz parte desse eixo Gêmeos-Sagitário, está em pandarecos no nosso país. Não interessa que as pessoas sejam cultas, educadas e que pensem por si próprias, né? Então, nós estamos vendo esse tipo de falência e esse tipo de descrença na política, vindo desde lá, né, das escolas, né? Então, justamente esse é o eixo casa 3 e casa 9, onde Marte vai ficar aí por 7 meses, né? E não se iludam, republicanos e democratas, esquerda e direita, né? Comunismo, socialismo, democracia, tudo isso faz parte de uma programação. E de uma programação para dividir e não para unir. Então, não adianta a gente achar que um cara é o salvador porque ele é democrata, ou o outro é porque é republicano, isso e aquilo. Sejam cuidadosos com esse tipo de rotulação, né? E veja que esse Marte vai ficar 7 meses na casa 4 do Brasil, que tem a ver com o povo, não é? E lá nós temos a Lua e Júpiter. Júpiter tem a ver com o judiciário. Vejam que já desde agora o nosso judiciário está sendo muito solicitado, né? Por uma série de motivos, né? E a casa 9, que Júpiter rege, tem a ver com o nosso sistema de crenças. Qual é o cuidado aqui? Gente, não existe nenhuma santidade em nenhuma guerra. Vamos parar de problemas fictícios, ou então de arrumar problemas para desviar a verdadeira atenção do nosso país. O nosso país está indo à bancarrota. O nosso país rico e maravilhoso está se desmilinguindo. E ao invés de atacarmos os verdadeiros problemas com planos de governo, estão se criando aí animosidades com relação às crenças dos brasileiros. Nós somos um país laico. Não existe essa de ter 100% um corpo de juízes ou de deputados ou isso, aquilo, dessa ou daquela religião. Isso não pode se misturar. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
Na casa do Pai há muitas moradas. É impossível que uma religião que acredite no seu Deus desrespeite a outra. São princípios básicos. Vamos tomar cuidado com isso, com a intolerância, que está sendo uma arma, né? Outra coisa, que vergonha é essa de orçamento secreto? Você votou num deputado, esse deputado, ele tem que deixar às claras o que ele vai fazer para você. Você não sabe nem quem ganhou um dinheiro, nem quanto, nem para onde vai. Isso está virando uma Babilônia. Então, não é só o presidente, são os deputados, os senadores que você vota. Seja cuidadoso. A corrupção e o crime do colarinho branco andam soltos por aí. Só a gente pode mudar. E se não tiver ninguém que preste, não vote em ninguém. Se não tem ninguém apto a te respeitar, não dê o seu voto à toa. Você também tem esse direito. Sabe? Na dúvida. Quer dizer, você vai votar no menos pior? Como assim? Muito bem. Essa aqui é uma frase que ganhou um prêmio de um aluno, acho que foi do Enem. O horário eleitoral gratuito é o único momento em que os políticos bandidos ficam em cadeia nacional. Infelizmente, não é? Agora, não é a política que faz o candidato virar ladrão. É o seu voto que faz o ladrão virar político. Isso é muito importante da gente perceber. Se o cara fez um mandato e não prestou, o segundo mandato ele roubou, o terceiro mandato ele está mais rico e não fez nada para ninguém, você vai votar no quarto, quinto, sexto, oitavo mandato? Então o burro é você? Ou o ingênuo é você? Então vejam o desvio de finalidade, veja a conduta do teu candidato. Veja quem é ele nas redes sociais, o que ele promove. Porque a gente só está passando vergonha, não é verdade? E aqui eu termino com essa carta que diz assim: é só dizer não. Eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não vou votar em você por conta disso. Gente, vamos exercer o nosso poder de escolha, na verdade, não é? Então, tudo isso é astrologia, porque tem a ver com Gêmeos, a nossa formação de opinião, tem a ver com o eixo Gêmeos-Sagitário, a ética, tem a ver com a nossa escolha, tem a ver com a discussão que vai ser feita nesse país, né? E que o nível vai ser um pouco baixo, né? Por conta dessa ferocidade de Marte em Gêmeos, né? Essa que é a questão. Então, o que a gente tem que observar? Que nós estamos num momento muito decisivo. Vão ser 7 meses de muita falácia, de muito falatório, de muita desconstrução do outro, de muita disputa, de muito golpe baixo, de pseudo-problema. Então, gente, não deixe que tudo isso desvie a sua capacidade de discernimento. Não vale, eu vou votar naquele para não votar naquele outro. Isso. Gente, percebam, por que você vai votar em fulano e não no ciclano? Sabe? Porque depois não dá para se arrepender, depois não dá para se descabelar, né? Depois que os caras estão no poder, vocês sabem como é que é, não é mesmo? E como é que vai ser nosso país? Para onde a gente está indo? Não é mesmo? Então, vamos observar bem, vamos filtrar bem, usem o discernimento, compreendam esses argumentos ad hominem, né? A gente tem que atacar a ideia e não a pessoa.
e ver quem é a pessoa que está apresentando aquela ideia. E não adianta virem com promessinhas e promessinhas, né? É realidade. Vai dar para fazer isso que o candidato está prometendo? E quando ele pôde, por que ele não fez? Por que ele está dizendo que vai fazer agora? Pensem bem, tá bem, meus amados? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e aprendo a dizer não, né? Para ilusão, sobretudo, não é mesmo? E para problemas fictícios. Vão atrás de plano de governo, sabe? O que os caras têm para te apresentar, tá bem? Seja um deputado, seja um cargo à presidência, porque depois não adianta chorar, não é mesmo? Então é isso, meus amados. Hoje foi mais rápido. Eu só queria dar uma complementada nesse Marte em Gêmeos, que vai ficar por muito tempo aí nos chamando a atenção, ok? Muito agradecida pela companhia e até breve.